O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar e fez-se uma grande calmaria. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos aqui no capítulo 8º do Evangelho segundo São Mateus, bastante conhecido de todos nós, aonde Jesus ele entra na barca juntamente com os discípulos. E durante o trajeto começa-se a tempestade. É interessante porque a primeiro momento Jesus ele estava dormindo e não percebe a tempestade que ali estava acontecendo. Primeiro detalhe importante, o fato de Jesus estar dormindo ali na barca não significa indiferença ou não significa que Jesus não estava acompanhando com todo o seu ser os discípulos naquele trajeto, mas na verdade revela a confiança profunda de Jesus no Pai. Jesus sabe que o Pai cuida de todos nós. Jesus sabe que o Pai cuida dos seus filhos e, portanto, ele certamente estava cansado. E isto mostra a dimensão também humana de Jesus, que mesmo diante de todo o seu poder, de toda a graça que ele realizava, ele necessitava daquele momento de descanso, e o seu descanso é também reflexo da sua confiança profunda no Pai que cuida de todas as coisas. E aí o mar começa a se agitar e os discípulos ficam apavorados. E outro detalhe também importante, mesmo naquele momento de pavor, os discípulos recorrem à pessoa certa, ao lugar certo. Os discípulos vão até Jesus e fazem esta súplica: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Na verdade, é uma verdadeira oração que os discípulos dirigem a Jesus. Jesus lhes responde de alguma maneira exortando-os, dizendo: Por que tendes tanto medo, homens de pouca fé? Na verdade, Jesus queria despertar nos discípulos que, se os discípulos estão com ele, não há nada o que temer. Se os discípulos estão junto de Jesus, não precisa temer a nada. E aí depois Jesus ordena a tempestade, os ventos e o mar para que se acalmem, e nos diz a palavra que uma grande calmaria tomou conta do lugar. O Evangelho, como eu disse, ele é cheio de significados. O mar, no Antigo Testamento sobretudo, simbolizava este poder incontrolável e que só Deus poderia, de fato, controlar a grandeza e o mar muitas vezes revolto. E quando Jesus, com a sua palavra,
ele proclama sobre a tempestade uma palavra de ordem para que tudo se acalme, na verdade o Evangelho quer nos mostrar também que Jesus, ele é o Senhor. Que Jesus, ele é realmente aquele que veio para estabelecer o seu reinado, e quando ele acalma a tempestade, ele está confirmando a sua divindade. Portanto, isso é muito importante. Depois, a tempestade simboliza as lutas e as dificuldades da nossa vida. A tempestade representa as tribulações que todos nós passamos no caminho da nossa vida. E estas tempestades e estas turbulências que nós passamos no decorrer do nosso caminho, cada um de nós de uma forma, elas devem ser apresentadas a Jesus. Porque infelizmente, até mesmo muitos católicos, no momento da tempestade ou no momento das tribulações, recorrem a tantos recursos fora do nome de Jesus e fora da igreja. Jesus exorta os discípulos pela falta de fé, mas ele também reconhece certamente que os discípulos foram até ele. Então, embora os discípulos fossem frágeis na fé, de modo a não confiar suficientemente que Jesus ali estava e que tudo estava sob o seu controle, eles vão até Jesus. E isto é agradável a Jesus. E quantos que no momento do sofrimento, no momento da tribulação, recorrem a tantos outros lugares que de fato não têm o poder de acalmar as tempestades. Portanto, o Evangelho também nos ensina hoje que nos momentos de dificuldade da nossa vida não há outro Senhor a recorrer senão nosso Senhor Jesus Cristo. Não há outro lugar a não ir senão aos pés de Jesus, no altar da Santa Eucaristia, da Santa Missa, do Sacrário, porque é ali que nós também vamos fazer a nossa oração. E o Catecismo da Igreja, ele reconhece nesta súplica dos discípulos uma verdadeira oração. Nos diz o Catecismo que quando os discípulos clamam a Jesus, suplicam a Jesus, Senhor, salva-nos porque nós estamos perecendo, o Catecismo da Igreja reconhece e nos convida a também nos dirigirmos sempre a Jesus nos momentos de dificuldade e também dizermos a Ele na nossa oração, Senhor, salva-nos, socorra-nos. Vinde ao nosso encontro diante desta tribulação que nós estamos passando. E aí logo Jesus então se coloca de pé e acalma a tempestade pelo poder da sua palavra. Então a mesma palavra criadora de Deus que no início transformou o caos em cosmos, ordenou toda a obra da criação, esta mesma palavra em Jesus, ela recria todas as coisas e traz a serenidade. Depois, uma outra coisa bonita que Santo Agostinho vai dizer ao comentar este evangelho, que quando Jesus, na verdade, acalma a tempestade e o mar revolto, na verdade, Jesus acalma duas tempestades. Aquela que estava no coração dos discípulos, porque se o mar estava revolto, se a tempestade estava provocando insegurança nos discípulos, certamente dentro deles havia também um grande mar agitado, que era a aflição, a angústia, a preocupação. Então, quando Jesus ordena ao mar ou à tempestade que se acalmem, Jesus está também proclamando sobre o coração e a vida dos discípulos uma palavra de ordem para que eles também possam se acalmar e confiar nele. E aí também eu aproveito para perguntar, qual a tempestade que porventura você está passando hoje? Qual a tempestade que você está passando neste momento da sua vida? Seja a nível pessoal, talvez na sua saúde, talvez dentro do ambiente familiar, talvez situações que você não consegue compreender, mas por que eu estou passando por isso?
Para que o Senhor está permitindo esta tribulação na minha vida? Jesus também está te dizendo, mesmo que você tenha pouca fé, Ele está ordenando com a força da sua palavra que tudo isso seja submetido ao seu senhorio. E a exemplo dos discípulos, todos nós aqui, e você que me acompanha também, meu querido irmão e irmã, somos chamados a nos dirigir a Jesus e fazer a Ele esta súplica: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Se nós não formos a Jesus, se nós não recorrermos a Ele, nós de fato perecemos. Mas todas as vezes que nós recorrermos a Ele, fizermos a nossa súplica, a nossa oração, Ele vai nos socorrer. Como nós ouvimos na primeira leitura do livro do profeta Amós, nós de fato somos aqueles que estamos debaixo do querer de Deus. Nos disse a palavra que tudo o que acontece está sob o desígnio de Deus. Deus não quer o nosso sofrimento. Deus não quer as angústias que por vezes passamos, mas Ele está conosco nestes momentos para nos ensinar que na vida nós teremos tribulações, mas nós precisamos ter coragem nele e confiar que nele nós somos vencedores. E por fim, esta barca que aqui está representada no Evangelho, os padres da igreja também sempre viram como um símbolo da igreja. A igreja que passa por mares agitados, a igreja que no decorrer dos séculos não é compreendida, muitas vezes é criticada, muitas vezes é caluniada, mas a nossa paz e a nossa certeza de que se o Senhor está dentro desta igreja, se o Senhor está nesta barca, Ele está cuidando de todas as coisas. E como nós ouvimos no Evangelho do domingo passado, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí então nós devemos ter esta paz no nosso coração e a certeza de que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, vamos hoje também, como os discípulos, mesmo diante das nossas inseguranças, recorrer àquele que é a fonte da paz, nosso Senhor Jesus Cristo, que tem o melhor para cada um de nós. Amém.